Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, essa semana eu vou dar continuidade na nossa matéria, né? Que fala sobre expressões algébricas, e equações do primeiro grau. Então, vou falar primeiro aqui algumas coisas, para depois eu estar explicando direitinho como que a gente vai estar resolvendo isso aí. Então, o que são expressões algébricas? Vocês já aprenderam as expressões numéricas, né? Que são aquelas expressões apenas com números. Agora, as expressões algébricas vão incluir nelas as letras. Então, vão ter letras e números nas expressões. Por isso, é chamado de expressões algébricas, né? Porque incluiu a álgebra, que é a parte da matemática que tem letras. Então, nós temos aí, na aula passada, nós tivemos algumas atividades, né, onde apareceu as letras. Geralmente, a letra pode ser qualquer letra, gente. Pode ser A, B, C, qualquer letra do alfabeto. Mas, geralmente, a mais usada é o X e o Y, que é mais comum. Mas pode ser qualquer letra do alfabeto. Hoje eu vou continuar dando sequência aí e tem alguns exemplos de outras expressões algébricas, né? Envolvendo aí algumas figuras. E antes de eu explicar, eu quero lembrar uma coisinha para vocês. Nós temos aqui os termos, o termo da expressão que tem a letra, né? E tem o termo que é o número. Então, temos letra sozinha e número sozinho. Então, a gente nunca pode somar esses dois, tá? Ou somar ou subtrair. A gente só pode juntar termos iguais, né? Termos semelhantes, letra com letra e número com número. Se eu tenho 3x mais x, eu posso juntar, porque todos dois têm letras. Agora, se eu tenho x mais 2, eu não posso juntar essa letra com esse número, porque o número está sozinho. Se o número estiver acompanhado da letra, tudo bem, podemos juntar. Mas se ele estiver sozinho, a gente não pode juntar, tá? Indo aí para outra parte, eu vou falar também sobre as expressões equivalentes, expressões algébricas equivalentes. O que são isso? O que é isso, expressão equivalente? São aquelas expressões que elas são iguais, né? Iguais em valores, mas estão escritas de outra maneira, de formas diferentes, tá? Eu vou explicar dando exemplos agora em seguida no próximo vídeo, que é mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, espero que vocês estejam se dedicando às aulas, né? Se dediquem, aproveitem essa oportunidade, né? Aproveitem a apostila que vocês têm. Tô sentindo falta de muita atividade aí, viu, gente? Viu, sétimo ano? Tem muita gente me devendo atividade. Foto das atividades, eu tô esperando ainda, tá bom? E em seguida eu vou passar a atividade da apostila, tá, gente? Então, beijo e até a próxima semana. Bom, pessoal, então vamos lá dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Eu estava falando sobre as expressões algébricas. Então, vou pegar aqui uma como exemplo para eu explicar para vocês sobre os termos dela. Então, eu tenho aqui uma expressão algébrica, 2x mais 9. Nessa expressão algébrica, eu tenho o termo numérico e o termo algébrico. O termo algébrico é o termo que está com a letra. Então, esse termo a gente chama de termo algébrico, porque está com a letra. E o termo numérico é aquele termo que está apenas com números.
Então, para a gente estar resolvendo aí uma expressão algébrica, nós temos que saber isso. Por quê? A gente não pode juntar, é o que eu falei antes, a gente não pode juntar termos diferentes. Nós só podemos juntar, somar ou subtrair termos iguais ou termos semelhantes. Então, eu tenho aqui uma expressão algébrica, x mais 2x mais x mais 2x. Primeira coisa que a gente vai olhar, se a gente tem termo numérico e termo algébrico. Neste caso aqui, nós temos apenas termos algébricos. O que são termos algébricos? Termos com letras, né? Então, como todas as letras são iguais, todas elas são a mesma letra, x no caso, então nós podemos juntar elas, ou seja, somar. Então, vamos ver quantos x aparece nessa expressão algébrica. X mais 2x, 3x. X mais 2x, 3x. Então, 3x mais 3x temos 6x. E se a gente tiver termos algébricos e termos numéricos, como que a gente vai fazer? Então, primeira coisa aqui, a gente vai somar primeiro a parte algébrica e depois a parte numérica. Ou se tiver só parte algébrica, a gente soma só a parte algébrica, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma outra expressão. Estou procurando aqui um exemplo para eu passar para vocês. Olha, tem uma expressão algébrica aqui. Este parênteses está separando desse 5 porque aqui está multiplicando. Então, esse 5 vai multiplicar cada número que está aqui dentro. Então, primeiro a gente tem que efetuar essa multiplicação. 5 vezes y, 5y. 5 vezes menos 1, menos 5. Vamos somar ali com o 5 que está de fora. Quando a gente tem multiplicação, gente, a gente pode estar fazendo, tá? Porque aqui, ó, é vezes, 5 vezes o y. Aí, essa operação é aceitável. A gente não pode somar ou subtrair termos diferentes. Então, primeiro a gente vai olhar aqui o termo algébrico. Qual que é ele? 5y. Não tenho outro termo algébrico, então vou repetir ele. E agora o numérico. Menos 5 mais 5, que dá 0. Então, o resultado da minha expressão é 5y. Tá? Sempre lembrar isso. Ah, e se a gente tiver outro tipo, outra letra? Mesma coisa. Se mudar a letra, não tem problema, a operação continua a mesma. Por exemplo, 8a menos 3a mais 4a. Todos os termos aqui são algébricos. Então, é como se a gente estivesse resolvendo uma expressão normal. A gente pega o número 8 menos 3, 5 e repete a letra. 5 mais 4, 9, 9a. Tá? Vai acontecer também de estar mudando o grau da parte algébrica. O que é isso? Eu tenho aqui 4x mais 8x elevado ao quadrado menos 5x mais x elevado ao quadrado. O grau da expressão é quando essa letra está elevada a um número. Se ela não está elevada a nenhum número, é porque o grau é 1. Então, eu tenho aqui dois termos algébricos diferentes aqui, que é o x elevado ao primeiro grau e o x elevado ao segundo grau. Então, primeiro nós vamos somar aqui o de grau 2
8 mais 1, que dá 9x elevado ao quadrado. E depois vamos somar o de grau 1, que no caso aqui vai ser um número negativo. Por quê? 4 menos 5, menos 1. Menos 1 ou menos x, gente, é a mesma coisa, tá? Porque sempre que a gente tem uma letra sozinha, a gente tem o número 1 acompanhando ela. Então, tanto se eu escrever dessa maneira como essa maneira, tá certo. Aí vocês vão escrever do jeito que vocês acharem mais fácil de entender para vocês. Bom, gente, agora eu vou estar mostrando aqui para vocês as expressões algébricas equivalentes. O que são expressões algébricas equivalentes? São expressões que têm o mesmo valor, mas estão escritas de maneira diferente. Por exemplo, eu tenho aqui a expressão algébrica 3x mais 4x. Mas como os termos algébricos são semelhantes, eu posso juntar esses dois, né? 3 mais 4 que dá 7. Então, nós temos aqui duas expressões algébricas que são semelhantes. Elas são a mesma expressão, porém estão escritas de maneiras diferentes. Aqui, o 7x é a expressão algébrica escrita na forma simplificada do 3x mais 4. Na apostila, na página 49, nós temos o exercício onde pede para vocês escreverem a expressão algébrica equivalente, né? É só vocês juntarem os termos semelhantes, né? E vocês vão encontrar. Se vocês tiverem uma expressão maior, aí é só a gente estar simplificando essa expressão. Um exemplo aqui. 3y mais 9 dividido por 3. Eu tenho aqui uma expressão algébrica com fração. Posso observar que todos os números aqui são divisíveis por 3. Então, eu vou simplificar essa expressão algébrica aqui por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1y. Vou repetir o sinal de mais. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Simplificando isso aqui, y mais 3. Essa é a forma simplificada e a expressão equivalente de 3y mais 9 dividido